Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, dando continuidade, na apresentação, que vocês estão acompanhando ao longo dessa semana sobre as áreas, os campos de atuações de um profissional de educação física, vocês tiveram uma conversa inicial com o professor Sembranelli e a professora Preta, na segunda-feira, dando uma visão geral sobre a formação do profissional de educação física, tanto na área do bacharel quanto na área da licenciatura. Ontem o professor Miné, deu uma abrangência um pouquinho mais voltada para a escola, portanto, para a formação do licenciado, e a partir de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte não formal do mercado de trabalho de um profissional de educação física. Tá? Então, eu vou falar especificamente sobre a área da saúde. Eu sou o professor Renato Rocha. Amanhã o professor Henrique vai conversar um pouquinho sobre os esportes, tanto as escolinhas quanto de alto rendimento, e na sexta-feira a professora Lídia e a professora Camila vão dar uma abrangência ainda na parte do bacharelado, falando um pouquinho da questão das academias, danças, e ginásticas de um modo geral. Então vamos lá. Para começar a conversa, eu queria situar vocês, falar um pouquinho sobre a minha formação, para vocês entenderem como que é a atuação de um profissional de educação física na área da saúde. Quando eu entrei no curso de educação física, eu entrei direto para fazer o bacharelado, A licenciatura não era o meu desejo naquele momento. Entretanto, hoje eu tenho a dupla formação. Eu acabei voltando para a faculdade, mesmo depois, de ter terminado a minha pós-graduação, para fazer a licenciatura, porque eu senti falta, eu senti necessidade de ter esse conhecimento da área da educação física escolar também, que eu vou, inclusive, pontuar um pouquinho com vocês no finalzinho da fala de hoje, para vocês entenderem o quanto é importante a educação física escolar na questão da saúde dos indivíduos. Então, eu comecei a minha formação voltada para o bacharel, num primeiro momento, a partir do sexto mês, portanto, no final do primeiro período hoje, que a gente tem da educação física, a minha ideia era abandonar o curso, porque eu fiquei meio perdido para onde eu iria após a minha formação. E aí eu fui apresentado, tive a grata oportunidade de ser apresentado para a área da saúde dentro da educação física, Me recordo muito bem quando fui conversar com uma professora minha, a Lilian Gobi, e ela me mostrou, as tantas possibilidades de atuação de um profissional de educação física com formação em bacharelado. E dentre as áreas que ela me apresentou, a área da saúde foi a que mais me motivou. Então, desde lá, eu venho voltando a minha formação para essa linha aí. Nós temos na educação física algumas concepções, algumas abordagens, Então, tem a tecnicista, nós temos a tradicional, a militarista, e uma delas é a saúde renovada, que é a qual eu me identifico mais. Tá? Então, aí eu fui fazer aprimoramento profissional, em Botucatu, com o professor Dr. Roberto Carlos Gurini, que me apresentou, toda uma possibilidade de trabalho multiprofissional e interdisciplinar, E aí eu comecei, então, a atuar diretamente com pacientes, pessoas que possuíam algum tipo de doença, principalmente hoje conhecidas como as crônico não transmissíveis, as doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão, diabetes, a obesidade. Eu fui fazer um aprimoramento profissional conhecido, tinha como título, era a reabilitação de pacientes portadores de doenças metabólicas pelo exercício físico periodizado. Naquela ocasião ainda eram doenças metabólicas, hoje a gente conhece como doenças crônicas não transmissíveis. Terminado essa primeira etapa da minha pós-graduação, foram 2 anos, eu fui fazer o mestrado, ainda com o professor Gurini, porém trabalhando um pouquinho com estresse, um pouquinho sobre a influência do estresse na pressão arterial, tanto o estresse físico quanto o estresse emocional.
Terminei o mestrado, fui fazer o doutorado, ainda em Botucatu, só que daí eu fui fazer na faculdade de medicina. Muita gente às vezes estranha, né, o meu título, porque eu sou doutor em ginecologia e obstetrícia, então o pessoal acha que eu sou médico, mas não. Eu fui trabalhar com gestante, mas não qualquer gestante, né? Eu fui trabalhar com a gestante de risco, a gestante hipertensa. E por isso que eu procurei, né, pelo departamento de ginecologia, para eu ter um obstetra como orientador, né, e poder acompanhar essa gestante, poder primeiro, né, fazer um diagnóstico, né, dessa gestação, quais eram os riscos que essa gestante apresentava frente, né, a esses 9 meses que ela teria, e se o exercício físico poderia ou não ser benéfico tanto para a mãe quanto para a criança, né, que estava ali se desenvolvendo. Então, eu precisava de uma retaguarda forte, eu precisava de um médico liberando, né, autorizando essa mulher a fazer a prática. Né? Qualquer intercorrência, ele estaria ali pronto, né, para agir, para intervir. Isso é um ponto importante, tá, para nós que vamos trabalhar, né, profissionais de educação física que escolhem trabalhar na área da saúde, que escolhem trabalhar com pessoas, e principalmente pessoas que possuem algum tipo de problema, né, algum tipo de doença. Precisa da liberação do médico, precisa desse apoio, né, multiprofissional, interdisciplinar, para que a pessoa seja tratada num todo e, consequentemente, se beneficie desses tratamentos, ok? Então, essa é a minha formação básica, né, na educação física, voltada toda ela para a área da saúde, tá? A educação física, como profissão, ela é bem antiga, né, mas quando a gente pensa em atuação do profissional de educação física na área da saúde, ela não data, né, de longo tempo, não. Ela é relativamente recente, principalmente os últimos ganhos que nós tivemos quando a gente pensa em legislação. Tá? Vou fazer aqui um apanhado bem rapidinho para vocês entenderem um pouquinho dessa história, né, da evolução do ganho que a educação física, a profissão, teve dentro da área da saúde. Antigamente ela não era tida, né, a educação física não era tida como uma profissão da área da saúde. Ela era muito mais voltada para as ciências humanas. Porém, a partir de 1997, né, o Ministério da Saúde reconhece que o profissional de educação física, né, e a educação física como um todo, então, tem essa característica voltada para a saúde. Então, acaba, né, colocando a educação física como sendo da área da saúde. Em 1998, foi firmado, né, foi instituído o CREF, o CONFEF, né, que é o Conselho Federal de Educação Física. Ele foi criado, foi regulamentado e criou, na ocasião, uma comissão especial para implementar o Código de Profissional de Educação Física dentro do Código Brasileiro de Ocupações, principalmente do SUS. Né? Então, isso em 1998. A partir dali, né, essa comissão começou a estudar, né, começou a fazer todo um levantamento, um estudo, para poder preparar um documento e enviar ao Ministério da Saúde, né, mostrando a importância do profissional de educação física na área da saúde. Não só na área de saúde, mas inclusive dentro de hospitais. Né, porque a gente vê muito as atividades físicas, né, sendo muito bem pontuadas para auxiliar no tratamento, na reabilitação, né, de pessoas que possuem, por exemplo, excesso de peso, hipertensos, diabéticos, né? Mas isso normalmente é feito ou dentro de uma academia, né, ou malemar numa clínica, né? Isso lá em 1998. Porém, a partir dali, os profissionais de educação física começaram a ver que era importante a sua presença também em outros ambientes da área da saúde, né? Como nos postos de saúde, nos hospitais, nas clínicas, né? Em spas, enfim, em locais em que se cuida do indivíduo pensando na melhora da sua qualidade de vida, né? Principalmente no seu aspecto relacionado à saúde.
Então, em 2004, essa comissão, que foi implementada pelo CONFEF em 98, né, protocola no Ministério da Saúde, né, um documento regulamentando, né, quais seriam as atuações, né, até onde um profissional de educação física poderia ir, né, dentro de um hospital, numa clínica, num centro de reabilitação, né, num posto de saúde. E o Ministério da Saúde recebe esse documento e começa a analisar. Paralelamente a essa análise desse documento, né, em 2005, o Ministério da Saúde lança uma portaria, que é a portaria 1065, né, o 1065, de 4 de julho de 2005, né, criando o Núcleo de Atenção Integral na Saúde da Família, e prevê que entre os profissionais que vão atuar nesse Núcleo de Atenção Integral na Saúde da Família está o profissional de educação física, né? Então ele já começa, então, o Ministério da Saúde já sinalizar com bons olhos a participação de um profissional de educação física voltado, né, aí nos centros de saúde. Em 2008, né, o ministro da Saúde, o então senhor José Gomes Temporão, também lança uma portaria interministerial de número 154 de 24 de janeiro de 2008, criando, né, os núcleos de apoio à saúde da família, conhecido como NASFs, né? Entre as atribuições desse núcleo de apoio à saúde da família, estão embasadas, essas atribuições estão embasadas, na verdade, na promoção da saúde, buscando o bem-estar físico, mental e social do indivíduo. E entre, né, os profissionais que vão integrar naquela época, né, que iriam integrar naquela época, em 2008, as equipes multidisciplinares, estava o profissional de educação física, né? Então, vejam, não é recente essa inserção do profissional de educação física na área da saúde, principalmente nos postos de saúde, né, nas atenções mais voltadas à saúde da família, principalmente. Porém, foi só esse ano, né, em 2020, que tudo isso foi reconhecido, né? A educação física entrou, né, foi reconhecida como uma profissão da área da saúde dentro da classificação brasileira de ocupações, né, do SUS, e, paralelo, o CONFEF lança, né, uma resolução, que é a resolução CONFEF 391 de 2020, que dispõe sobre o reconhecimento e definição da atuação e competências do profissional de educação física em contextos hospitalares e da outras providências, né? Junto com esse documento, na verdade, um pouquinho anterior a ele, né, nós temos um guia, que é o Guia de Registros e Procedimentos de Saúde realizados pelo profissional de educação física no SUS, né, de autoria do professor Paulo Sérgio Cardoso da Silva. Então, esse documento mostra para o profissional de educação física, guia ele, né, baliza, né, o profissional das suas atuações em ambientes hospitalares, clínicas, postos de saúde, né, enfim, em locais onde um profissional da educação física pode estar inserido, contribuindo aí para o bem-estar dos indivíduos, né? Uma das coisas que chamam a atenção quando a gente pensa, né, em educação física, em promoção de saúde, é conseguir ver, né, até com uma certa dificuldade, um professor de educação física dentro de um hospital, né, atuando literalmente dentro de um hospital. Então, isso é muito recente, isso é muito novo, do ponto de vista social, vamos dizer assim, né? Apesar de, há muito tempo, o profissional de educação física atuar na área da saúde, promovendo saúde, né, dentro de um hospital, é uma conquista relativamente recente, né, porque poucos profissionais da área da saúde reconhecem a importância, reconheciam, tá? Hoje a história é bem outra, mas reconheciam a importância do profissional de educação física dentro, por exemplo, de um hospital.
auxiliando, né, um indivíduo que acabou de passar por um processo de revascularização, né, passou por uma cirurgia cardíaca, né, já começar, a partir do momento que ele sai de uma UTI, vai para um leito, né, vai para um ambulatório, e ele começar, né, um tratamento com exercício físico para reabilitá-lo o mais rápido possível, tá? Quando eu uso o termo reabilitação, eu não quero em momento nenhum chocar interesses com a fisioterapia, né? Mas apenas mostrar que o professor de educação física, quando capacitado, né, quando estudado para isso, fazendo uma pós-graduação, toda uma especialização, um aperfeiçoamento, ele tem condições tranquilas, né, de atuar dentro de um hospital, trabalhando, né, seja com um indivíduo ou com grupos, né, de pessoas com uma determinada patologia, tá? Nessa regulamentação, né, nessa resolução, desculpa, que o CONFEF lançou recentemente, né, em 2020, eu destaquei aqui o artigo 3º para vocês entenderem a importância e quais são, na verdade, as possibilidades aí que um profissional de educação física pode ter dentro de um hospital, né? Então, assim, no artigo 3º diz que é prerrogativa do profissional de educação física coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, planos e projetos nas áreas de atividades físicas e do exercício físico destinados à promoção, prevenção, proteção, educação, intervenção, recuperação, reabilitação, tratamento e cuidados paliativos de saúde física e mental na área específica ou de forma multiprofissional e ou interdisciplinar, né? O que eu quero chamar atenção para esse artigo? Quando eu estou em sala de aula, conversando com os meus alunos, eu sempre digo, né, que cada qual utilizando o seu instrumento de trabalho, a sua capacidade, a sua competência, né? O profissional de educação física, ele está habilitado, ele está capacitado a avaliar o indivíduo, né, os seus aspectos físicos e antropométricos, para poder, a partir dessa avaliação, traçar todo um programa de treinamento, né, um programa de exercícios e ou atividades físicas para reabilitar, para capacitar novamente esse indivíduo, para dar uma qualidade de vida a ele, né? Mas jamais o profissional de educação física está capacitado, habilitado, por exemplo, para prescrever suplemento, para prescrever dieta, para prescrever remédio. Isso é competência, né, de outro profissional, de outros profissionais, na verdade, que vão trabalhar em conjunto com o professor de educação física, né? Então, infelizmente, algumas vezes a nossa profissão acaba sendo mal vista justamente por conta desses mal profissionais, né, que acham que por conhecer, por ter lido, por ter visto em blogs, né, em sites, em YouTube, que determinado suplemento é importante para o ganho de massa muscular, para a diminuição da retenção hídrica, né, que se tomar tal medicamento não vai sentir dor, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo. E isso não é competência do professor de educação física, né? A sua competência está, né, na interpretação de diagnóstico, de resultados, sejam eles laboratoriais ou não, passados, né, por um biomédico ou por um médico, e a partir desse diagnóstico, né, por exemplo, de hipertensão ou de diabetes, eu, enquanto professor de educação física, tendo a liberação do médico, né, um atestado dizendo que a pessoa pode fazer exercício físico, eu vou determinar qual é o melhor exercício físico para essa pessoa. Tá joia? Por que muitas vezes, junto com a prescrição, já vem o tipo de exercício, né? É comum a gente se deparar com essa situação. Chega lá na academia, né, ou chega na clínica, no estúdio,
um indivíduo hipertenso, por exemplo, com diagnóstico e com atestado médico. Lá no atestado está escrito assim, indivíduo hipertenso, grau 1, fazendo uso de tal medicamento, não sei o que lá, autorizado a fazer hidroginástica, né? Por que a hidroginástica e não uma caminhada? Por que a caminhada e não uma bicicleta? O que esse indivíduo gosta de fazer, né? Qual é o prazer que ele sente na hora de praticar uma atividade física? Porque o prazer, né, e a escolha do paciente vai ser determinante na sua continuidade no tratamento, tá? Então, aí sim eu estou tratando o indivíduo com o exercício físico. O exercício físico não é vacina, que você toma uma vez e está imune para o resto da vida. Ele é remédio, ele é medicamento. Então, eu tenho que continuar fazendo exercício físico para o resto da vida, né, por toda a minha vida, não só para tratar uma doença de base, por exemplo, a hipertensão, né, mas para me dar uma qualidade de vida para que eu, no dia a dia, consiga fazer, né, todas as minhas tarefas da melhor maneira possível, ok? Então, quem vai determinar qual é o tipo de exercício físico, a intensidade, a duração, a frequência, é o profissional de educação física, apoiado pelo atestado médico, com toda a bagagem que esse profissional de educação física tem para atuar com, né, um determinado paciente, porque é só assim que eu vou conseguir ter bons resultados, né? Eu, enquanto professor de educação física, sei qual é o melhor método de treinamento, né, de reabilitação de um indivíduo, por exemplo, hipertenso, tá? Eu sei, baseado em experiência própria, evidentemente, né, por toda a formação que eu tive e com base científica, artigos, né, que estão aí publicados nas revistas, nos livros, na internet, enfim, disponibilizado para quem quiser e puder ler. Eu sei que o exercício aeróbio de longa duração, mais de 40 minutos, intensidade leve a moderada, é um dos melhores para que o indivíduo hipertenso se beneficie, né? Tenha controle do seu quadro hipertensivo, chegando ao ponto, muitas vezes, de não precisar mais tomar medicamentos. Porém, quem que vai determinar se vai ou não tomar medicamento? É o médico, ok? Então, aí é importante o professor de educação física, em associação com o médico, dizer, olha, eu preparei esse programa de treinamento, né? Então, é importante que seja feita toda uma avaliação ao longo desse período de treinamento da pressão arterial desse indivíduo, para que o remédio seja adequado, né, a essa nova realidade do indivíduo. Antigamente ele poderia ser, por exemplo, um indivíduo hipertenso fumante, que fazia ingestão, por exemplo, de álcool, dieta rica em sal, sedentário, acima do peso, né? Então aí o médico com certeza teve que entrar com uma medicação um pouquinho mais forte para controlar essa pressão. A partir do momento que ele começa a fazer exercício, procura um nutricionista, faz uma dieta balanceada, está fazendo atividade física, começa a perder peso, os níveis de pressão arterial dele vai começar a cair, né, muito significativamente, tá? Por consequência, aquele medicamento que ele começou a tomar, que era um medicamento mais forte, pode ser substituído por um medicamento um pouquinho menos agressivo. E às vezes, como eu vi acontecer muito, né, com muita frequência com os grupos de hipertensos que eu trabalhei, muitas vezes ele para de tomar o medicamento, né? O médico vai fazendo um desmame, vai tirando gradativamente, né, o remédio, seja na sua dosagem, seja no seu tipo, e o indivíduo continua, né, só com exercício físico e com dieta, mantendo seus níveis de pressão arterial controlado, tá? Então, vejam, é importante esse trabalho multiprofissional, mas, volto a frisar, quem vai determinar o que, como, quando, né, que
tipo de exercício o indivíduo vai fazer, é um profissional de educação física capacitado para isso. Agora, eu vou fazer um apanhado bem rápido para vocês, para a gente caminhar para o final da nossa conversa, a respeito, né, de algumas possibilidades que o exercício físico promove, né, ou pode auxiliar no tratamento de algumas doenças, né? Sem sombra de dúvidas, as doenças crônicas não transmissíveis são as mais estudadas, né? São aquelas que nós nos deparamos com maior frequência indivíduos apresentando, que buscam na atividade física, no exercício físico, uma melhora na qualidade de vida, pensando exatamente nessa questão de diminuir, né, até a ingestão de medicamentos, uma vez que os medicamentos trazem consigo efeitos colaterais, né, na maior parte das vezes. Então, já falei bastante sobre a hipertensão, só que a hipertensão tem uma relação direta também com outras duas, né, doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, diabetes e a obesidade. Tá? Existe uma relação direta. Normalmente, o indivíduo hipertenso ele tende a desenvolver resistência à insulina, portanto, né, pode vir a desenvolver um diabetes e, consequentemente, uma hipertensão, né, porque a resistência à insulina pode causar aumento da pressão arterial. Então, quando o indivíduo faz o exercício, essas 3 doenças crônicas não transmissíveis, elas são relativamente fáceis de serem cuidadas, tratadas com exercício físico, dieta e, evidentemente, que dependendo do caso, com medicamento também, ok? Então, elas são as mais conhecidas aí da população de modo geral. Entretanto, a gente sabe que o sedentarismo, ele acarreta consigo uma série de problemas, né? Principalmente quando a gente pensa em probabilidade de desenvolver doenças, como, por exemplo, né, tumores. Então, eu sei que o indivíduo que faz atividade física, ele tem uma propensão menor a desenvolver determinados tipos de tumores, como, por exemplo, no caso dos homens, de próstata, nas mulheres, né, o câncer de mama. Não é que ele vai evitar o surgimento do câncer, né, mas ele pode prevenir ou diminuir a incidência, né, dessas doenças, não só no indivíduo, mas numa população como um todo, né? E, inclusive, indivíduos que já apresentam a doença, uma vez liberados pelo médico, esses indivíduos podem se beneficiar, né? De que forma? Por exemplo, a gente vê com muita frequência que o indivíduo que às vezes tem um tumor, ele começa a perder muita massa magra, né? Existe uma quebra de proteína muito grande, né? Conhecida como proteólise, e isso vai afetar muito o músculo. Então, o indivíduo vai perdendo massa muscular, vai ficando cada vez mais caquético e, consequentemente, tendo menores condições de combater, de lutar contra a doença. Então, o exercício físico pode promover, né, aumento de força, consequentemente de massa muscular, melhora do consumo de oxigênio, da resistência, né, cardiorrespiratória, melhora da flexibilidade, enfim, vai melhorar uma série de parâmetros, né, fisiológicos e de capacidades físicas no indivíduo, fazendo com que ele combata, né, essa doença de base dele de uma forma muito mais honesta, né, muito mais rápida. Outros quadros, como por exemplo, né, hoje em dia a gente vê com muita frequência a questão da depressão, né, ansiedade, doenças mais associadas aí à parte cognitiva, né, à parte neural, né? Então, essas doenças, elas têm uma origem psíquica, mas também têm uma origem fisiológica, né? Alteração na produção de neurotransmissores e tudo mais. E é sabido que o exercício físico promove não só a produção, como a liberação de alguns neurotransmissores, que são importantes, fundamentais, né, para o tratamento e a prevenção, né, de quadros depressivos e de ansiedade. Paralelo ao câncer, nós temos, por exemplo, também o indivíduo soropositivo, né, com HIV, que também pode apresentar uma diminuição significativa da massa magra, né? Além disso,
o exercício é sabidamente um estimulador do nosso sistema imunológico, né? Então, só que eu tenho que tomar um certo cuidado. Hoje em dia a gente vê com muita frequência, né, os exercícios de alta intensidade para promover emagrecimento rápido, né, os famosos HIITs. Esse tipo de exercício eu tenho que pensar, né, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de prescrever, porque eu tenho que conhecer meu indivíduo. Se eu pego um indivíduo que é soro positivo e dou um exercício desse tipo para ele de alta intensidade, eu posso deprimir o sistema imunológico dele e, ao invés de melhorar, agravar a situação de base dele, né? Então, por isso que é importante o conhecimento, né, toda uma avaliação, uma anamnese prévia, né, à prescrição de exercício com o indivíduo ou grupo que eu vou trabalhar, tá? Saindo dessa questão voltada à recuperação, né, ao tratamento de saúde, a gente pode pensar na promoção da saúde, né, que eu acho que é muito mais importante até do que tratar, é prevenir, né? Quando a gente pensa em prevenção, nós podemos pegar desde a criança até o idoso. E aí a nossa universidade oferece, por exemplo, um programa de extensão conhecido como Programa de Atividade Física e Saúde, que é o PAFES, que é um programa que, né, trabalha desde a criança até o idoso, fazendo com que eles pratiquem atividades físicas e tenham uma melhora na qualidade de vida. Pensando em criança, é criar hábito, né, é promover um desenvolvimento motor que vai auxiliar no desenvolvimento intelectual, nas habilidades, né, dando condições a essa criança, quando chegar na fase adulta, escolher qual atividade mais prazer traz a ela e, consequentemente, mais benefícios também vai promover, né? O idoso prevenindo, por exemplo, o surgimento de osteoporose, né? Prevenindo o surgimento de demências, né? Até o mal de Alzheimer, por exemplo, né? Porque atividade física não é só mexer com o corpo, como muita gente imagina, né? Para qualquer pessoa iniciar um exercício ou fazer um exercício, ela tem que fazer uma conexão entre sistema nervoso central e músculo. Eu tenho que mandar uma informação para o músculo para ele contrair. A partir do momento que ele contrai, a informação volta para o meu sistema nervoso central, não necessariamente o cérebro, mas muitas vezes a medula. Essa informação é processada, volta para o músculo, né? Então isso gerou um estímulo neural, uma liberação de substâncias, né, que são fabulosas na prevenção, né, de demências, como, por exemplo, né, a questão aí que eu citei do Alzheimer, tá joia? Indo para um outro lado, a gente tem, por exemplo, gestantes. Né? A gente sabe que mulheres que praticam atividade física têm um desenvolvimento da sua gestação muito mais tranquila, com relação a menos dor, menos mal-estar, né? Menor ganho de peso, que vai ser benéfico para o seu filho. A própria movimentação da mãe promove estímulos para o feto que está ali dentro do seu útero, né? Seja na forma de sons, né, que o próprio corpo produz durante, né, a prática de atividade física, mas como, né, os movimentos que ali acontecem dentro do útero, né, durante o trabalho de parto e o parto, né, a gente vê na literatura e com muita frequência que o trabalho de parto é um trabalho de parto mais rápido, menos doloroso, né, a recuperação pós-parto é fabulosa, seja essa recuperação mesmo com um parto cesáreo ou um parto normal, né? Então, enfim, eu poderia ficar conversando com vocês aqui, né, uma tarde inteira, mostrando o quanto o exercício físico é benéfico para a saúde do indivíduo. E é isso que a gente aprende num curso de educação física. Evidentemente que a gente vai aprender a base, né? Num curso, nós não conseguimos abranger toda essa gama de possibilidade de tratamento, de intervenção que um professor de educação física pode, né, atuar com o indivíduo. Mas nós damos todo o embasamento para que, a partir do momento que ele se forma, ele possa buscar, né, por uma formação continuada. Ele possa, né, selecionar qual curso e que direção ele pretende ir dentro da educação física. Então, se é na área da saúde, certamente ele vai fazer, né,
cursos de especialização, de aprimoramento, de aperfeiçoamento, mestrado, doutorado, voltado para a área da saúde. Né? E aí nós temos, tanto na Universidade de Taubaté, como em outras boas universidades aí, cursos excelentes para que esse profissional se capacite continuamente, que afinal de contas, né, a formação continuada também faz parte do aprendizado da graduação, né? Então, nós, professores da universidade, sempre estimulamos os nossos alunos a buscar por essa formação continuada, né? Não ficar restrito ao que ele vê única e exclusivamente em sala de aula. É importante ele buscar novos conhecimentos, né? Para que a sua formação seja o mais completa possível, né? E ele tenha, consequentemente, condições de fazer escolhas assertivas. Ok? Espero ter contribuído, né, com vocês que estão se formando, vocês que vão procurar o nosso departamento, o nosso curso de Educação Física, a fazer uma escolha mais assertiva. Né? Vejam aí que nós temos ainda mais 2 dias pela frente, aí, mais 2 lives, né, em que vocês verão o quão linda é essa profissão que é a Educação Física. Um abraço a todos, uma boa noite, e aguardo vocês lá no Departamento de Educação Física da Universidade de Taubaté.